Bom dia, meus irmãos, a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, a paz que excede todo entendimento e guarda nossos corações e as nossas mentes em Cristo. A paz maravilhosa de Deus. E também a graça, favor merecido, né? Nós não merecemos e Deus nos dá salvação eterna. Irmãos, vamos abrir nossas Bíblias em Atos capítulo 1. Estamos na jornada no livro histórico do Novo Testamento. Os irmãos sabem que no Antigo Testamento há 12 livros históricos e a Bíblia ela é separada em blocos literários. O primeiro bloco literário são os 5 primeiros livros escritos por Moisés, que é chamado de Pentateuco, ok? Pentateuco, teuco, livro, então os 5 primeiros livros da Bíblia, os livros da Torá, da Bíblia hebraica, os livros da lei de Moisés. Depois segue 12 livros históricos. Depois o segundo segmento literário da Bíblia são os livros poéticos sapienciais, os livros de poesia e os livros de sabedoria. E o último bloco literário são os livros dos profetas. Os profetas antes do exílio, profetas durante o exílio babilônico e os profetas depois do exílio, configurando então 17 profetas, 12 e mais 5, 12 profetas menores e 5 profetas maiores. Entramos no Novo Testamento com os evangelhos, os 4 evangelhos e depois Atos dos Apóstolos. É sobre esse livro, Atos dos Apóstolos, que conta a história daquilo que Jesus começou a fazer e ensinar e continuou fazendo e ensinando através da igreja. As pessoas que Jesus então discipulou, as pessoas então que receberam o Espírito Santo, as pessoas que se constituem a igreja, a comunidade de Jesus Cristo. Muito bem, vamos ler então a partir do versículo 6, já foi lido aqui o capítulo inteiro. Nós vamos fazer uma exposição a partir do 6 até o final, não do 6 ao 26. Então, vocês têm aí também, daqui a pouco, na tela. Mas, começa então com uma pergunta. É chegado o tempo em que o Senhor restaurarás o reino de Israel? Versículo 7, Jesus diz: não vos compete saber os tempos e as datas que está sob a autoridade do Pai. Versículo 8, mas recebereis poder ao descer sobre vós o Espírito Santo, ser-me-eis testemunhas, tanto em Jerusalém, Judéia, Samaria e até os confins da terra. E segue o texto então, falando a respeito da escolha daquele que iria ficar no lugar de Judas Iscariote, Judas que traiu Jesus, Judas que não se arrependeu, mas se suicidou, cometendo então crime contra si mesmo, e não deu oportunidade então de arrependimento. Então Judas, ele é substituído. Muito bem, eu quero compartilhar com os irmãos essa manhã a respeito da missão de Deus. Deus tem uma missão, Deus tem uma igreja para realizar a missão. Então guarde isso. Deus tem uma missão e Deus tem uma igreja para realizar essa missão. Essa missão de Deus é chamada de Missio Dei, missão de Deus, em latim Missio Dei, a missão de Deus. E qual é a missão de Deus? O resgate da humanidade, a redenção de todas as nações da terra. O plano de Deus, ele é abrangente, o plano de Deus é eterno, o plano de Deus tem a ver com pessoas, o plano de Deus tem a ver com questões ligadas àquilo que permanece durante todos os séculos, que é a transformação e a salvação. Deus fez grandes obras no passado, e a maior obra que Deus está fazendo a partir da vida de Jesus é alcançar todos os povos para o louvor da sua glória. Muito bem, quando nós entramos nessa questão de que Deus tem uma missão, e Deus tem as pessoas para fazer essa missão, e que essa missão ela será realizada no tempo de Deus, isso está previsto em Apocalipse,
que diz: de todas as tribos, povos, línguas e raças estarão diante do trono do Cordeiro. Está escrito, vai acontecer. Não sabemos quando, não sabemos como exatamente, mas sabemos que existe um plano. Sabemos que Deus vai fazer através, não dos anjos, Deus vai fazer através das pessoas. E bem-aventurados seremos se estivermos alinhados com essa missão de Deus e se nós tivermos essa percepção de que Deus deseja que nós realizemos essa missão. O livro de Atos, ele vai falar sobre isso. O livro de Atos conta a história de pessoas que se alinham ao plano divino. Pessoas que são capacitadas de forma sobrenatural. Então, Lucas, ele escreve essa história. Ele escreve essa história no esboço que nós já vimos e vale a pena revermos, que está no versículo 8 do capítulo 1. Vocês vão receber o poder com a finalidade de vocês serem minhas testemunhas, e vocês serão minhas testemunhas em 4 áreas geográficas concomitantemente ao mesmo tempo. Ou seja, tanto no lugar de origem onde vocês estão, ou no lugar aonde se começa esse plano, se começa em Jerusalém, depois vocês vão alcançar simultaneamente a Judéia, depois vocês vão alcançar a Samaria, depois vocês vão alcançar os confins da terra. Eu pensei em qual roupa viria hoje aqui para pregar. Pensei em vir com a camiseta da igreja, pensei em vir com uma roupa social. Está muito quente, né? Então, sem chance de terno e gravata, certo? Ainda bem que a nossa igreja não exige isso dos pregadores e nem dos membros, né? Tem algumas igrejas que não só os pregadores, não só os pastores, presbíteros, diáconos, mas também todos os homens têm que usar terno e gravata, mesmo no calor aí de sensação térmica de 40 graus. Mas nós estamos libertos dessa questão de vestimenta, certo? Lógico que nós devemos vir sempre bem vestidos, porque nós vemos para louvar o Senhor, glorificar o Senhor. Mas não precisa ser também nem vestidos longo e para as mulheres, e que eu acho que são roupas bonitas para ocasiões especiais. No entanto, nós estamos também como comunidade num momento informal, louvando ao Senhor também de todo o coração. Amém? Tem o aspecto de formalidade, mas também tem o brilho da informalidade também, quando nós estamos bem com os nossos irmãos em Cristo, com alegria de coração, servindo e louvando a Deus. Muito bem. Quando se fala de missão de Deus, e que Deus tem uma igreja para essa missão, deixa eu lhes contar uma história. A história de um jovem chamado George Velder. Não só dele, mas de 4 jovens. Esses 4 jovens, eles são frutos de oração de uma dona de casa, lá nos Estados Unidos. Essa dona de casa, ela teve uma percepção espiritual muito interessante. Primeiro, ela pensou assim: eu vou orar pelos alunos da escola do meu bairro. Começou a orar por eles. 2 motivos de oração. Primeiro, para que eles fossem salvos. Segundo, para que eles fossem usados para transformar o mundo. Oração usada, certo? E não só isso, a oração leva também a algumas ações práticas. Ela começou a orar e Deus começou a colocar em seu coração a necessidade dela então adquirir algumas literaturas e mandar pelo correio, pela caixa postal, para a casa desses alunos. À medida que esses alunos são frutos de oração, são alvos de oração e têm literatura na mão para então conhecer Jesus, então há conversões, várias conversões dos jovens, e começam alguns jovens a serem identificados pela história como aqueles que iam transformar a sua geração. 4 jovens então se despertam para levar a literatura cristã para o México. Nas férias escolares eles fazem 1 ano, 2 anos, 3 anos, outro ano eles vão para a Espanha. E veem que na Espanha existe uma grande necessidade, na Europa existe uma grande necessidade, um pós-cristianismo. E então
George Verwer e seus amigos sentem um peso muito grande da responsabilidade da evangelização mundial. E dizem, como que nós vamos fazer isso? E Deus fala ao coração daqueles jovens, em especial George Verwer, e diz assim, mas vocês não têm que fazer isso sozinhos. Eu tenho uma igreja para fazer isso. Mobilize a igreja. Desperte a igreja. Porque eu tenho uma igreja para fazer isso. Eu tenho um povo escolhido antes da fundação do mundo para realizar essa salvação. Você sabia, meu irmão, que você foi escolhido antes da fundação do mundo, não só para ser salvo, mas para ser instrumento para a salvação de muitos, em todas as nações da terra? Esse é o plano de Deus, sem sombra de dúvida. Eu tenho plena convicção que o plano de Deus é esse, e que Deus tem uma igreja para realizar esse plano, que somos nós. Amém? Bem-aventurado é aquele que entende, bem-aventurado é aquela que entende essa missão e que se alinha e faz alguma coisa para que essa missão se realize. E aí então, o que aconteceu? Esses jovens começam então a mobilizar a igreja. Em 1963, eles conseguem mobilizar 2.000 cristãos para evangelizar a Europa. Através do quê? De oração, de ações práticas. Porque a oração leva a pessoa a ser direcionada pelo Espírito Santo, e o maior estrategista da missão é o Espírito Santo. Nós vemos isso em Atos. O Espírito Santo tem destaque aqui nesse mobilizador da igreja, nesse capacitador da igreja. Ele está presente na vida da igreja para que a igreja realize essa missão. E então nasceu uma das maiores organizações missionárias do mundo. Eu estou falando da OM, Operação Mobilização. Chegou a ter 6.000 missionários, mais de 400 projetos, um navio à disposição. Na história, 4 navios, e hoje o maior deles, o navio Logos Hope, que eu tive a oportunidade de servir, e foi um tempo muito abençoado. Um navio com 450 missionários a bordo, 67 países representados. Quando esteve no Brasil, no Porto Santos, 96.911 visitantes. Rio de Janeiro, 120.000 visitantes. Muitas conversões, muita gente despertada para missões. Isso acontece há muitos anos, desde que esses jovens foram despertados para realizar a missão. Irmãos, Deus começa um grande trabalho, uma grande obra de extensão global de forma simples. Veja, começou com uma oração de uma dona de casa, começou com alguns jovens. O Espírito Santo então foi potencializando, foi capacitando, foi dando todas as condições. Quando George Verwer, ele olha para o mapa mundi, e ele pensa assim, qual é o melhor veículo, qual é o melhor transporte para alcançar o mundo inteiro? E veio à mente um navio. A organização missionária era pequena, endividada, não tinha condições humanas para comprar um navio. Como assim comprar um navio? Quando ele compartilhou isso com os outros jovens, ali daquela missão iniciante, os jovens pensaram assim, você está louco? Você está maluco? Como assim comprar um navio? Eu falei, não, Deus colocou no meu coração para comprarmos um navio. Eles perseveraram em oração e foi dado o primeiro navio. Quando nós olhamos para Atos dos Apóstolos, nós vemos que é necessário 3 atitudes. Guardem isso. Primeira coisa, coloque em seu coração e sua mente. Eu quis fazer de forma diferente para te chamar a sua atenção, para que você não entre no modo avião, para que você não entre no modo stand-by. Sabe o que é entrar no modo stand-by quando está ouvindo a mensagem? É aquela sensação, eu já sei o que o pastor vai falar. E aí assim, de forma até imperceptível, a pessoa está em outro mundo, em outro lugar, com a mente pensando em outras coisas. Talvez no almoço que vai acontecer mais tarde,
talvez no frango assado, talvez em outro problema pessoal, talvez nas contas e na atividade que vai ter durante a semana. Mas, meus irmãos, isso é de extrema importância, você entender que nós temos uma missão a cumprir e que essa missão é de Deus. A missão dele. 3 atitudes necessárias. Você que está nos ouvindo também, assistindo, 3 atitudes necessárias. Primeira atitude: consciência. Consciência para realizar a missão. Veja, até então, no versículo 6, e eu já li esse texto diversas vezes, eu já preguei esse texto diversas vezes, pela graça do Senhor, para a honra do Senhor, nós tivemos a oportunidade de ser mobilizador ali no navio, nas igrejas, e quantas vezes eu preguei esse texto. Então, para mim é muito tranquilo, muito natural, muito espontâneo voltar a esse texto e compartilhar com vocês. Os discípulos, depois de 3 anos, Jesus ensinando, falando sobre o reino de Deus. Qual é o maior tema de Jesus? Pega os evangelhos. Jesus falou sobre o reino de Deus. O que Jesus mais ensinou foi sobre o reino de Deus. Quando então querem que Jesus se posicione politicamente, Jesus diz: não, é o reino de Deus, não é o reino terreno. Jesus passa 3 anos ensinando aqueles discípulos, seus alunos. Depois fica 40 dias depois da ressurreição, ensinando sobre o reino de Deus. Aí chega, nessa altura do campeonato, e eles fazem uma pergunta que não tem nada a ver. Sem nenhuma noção. Lógico, nós estamos na retrohistória, né? Sabe o que é retrohistória? Quando a gente olha a história e a gente fala assim: se eu estivesse lá, por que eles fizeram isso? Talvez se nós estivéssemos lá, faríamos a mesma coisa. Porque essa atitude dos discípulos, essa falta de consciência a respeito do reino de Deus, prevalece e permanece até hoje com os discípulos de Jesus. Ou seja, quando eles fazem a pergunta, no versículo 6, Senhor, chegou o tempo, chegou a hora, chegou o dia que o Senhor vai restaurar o reino a Israel. Eles ensinam sobre o reino de Deus. Eles estão falando sobre o reino de Israel. No Evangelho de Marcos, é identificado 13 vezes que Jesus tem problemas com seus discípulos. Deixa eu citar uma delas, talvez a mais emblemática. Jesus está indo para Jerusalém a fim de dar a sua vida em resgate da humanidade. Ele está indo com a proposta de ir para a cruz. E aí os discípulos perguntam para Jesus, 2 deles: Senhor, concede-nos que sentemos ao seu lado, um do lado direito, outro do lado esquerdo. Jesus para tudo e fala assim: peraí, não é isso. Vocês não podem ser batizados, vou ser batizado. Em outras palavras, Jesus está dizendo: olha, vocês estão totalmente equivocados. Vocês não entenderam o que eu falei. Vocês não compreenderam a gravidade da situação. Vocês não sabem a amplitude. Vocês estão pensando em ser beneficiados. Eu estou indo para a cruz. O meu reino não é de posições políticas, de privilégio pessoais, de amizade. O meu reino é constituído por pessoas que servem, que dão sua vida. E eu estou indo para Jerusalém para dar minha vida. Mesmo assim, nós vemos um abandono total, com exceção a um discípulo, que foi João, que Jesus mais ama, talvez o mais jovem do grupo. João permanece
com a mãe. E João tem o privilégio de receber uma palavra de Jesus, dizendo assim: Maria, eis aí o teu filho. João, eis aí a tua mãe. Ou seja, Jesus deu o privilégio ao único discípulo que ficou até o final de cuidar da sua mãe. O cuidado que ele tinha em relação à família, em relação à sua mãe. Os demais, Pedro nega Jesus 3 vezes. Judas o trai. Os demais o abandonam. Jesus fica sozinho, apenas com a sua mãe, algumas mulheres. Mas aquele que ele investiu durante 3 anos e já postou todas as fichas para abandonar. A boa notícia, irmãos, que apesar das nossas imperfeições, apesar das nossas esquisitices, apesar da nossa falta de noção, apesar da nossa... Jesus tem um plano e vai realizar esse plano. E de vez em quando Deus nos chama a atenção para voltarmos ao foco, à trilha correta. Veja, a consciência da missão é importante para realizarmos a missão. Se não houver consciência, a gente vai fazer tudo, mas não vai fazer algo que Jesus pediu. A gente vai entender que o reino de Deus é uma coisa muito pequena. A gente vai entender que o reino de Deus está limitado a uma instituição humana. Igreja, irmãos, é muito mais do que CNPJ. Igreja é muito mais do que organização em cartório. A igreja é muito mais. Isso é importante no sentido de se posicionar na sociedade, mas isso não é essencial. Veja, nada disso tinha e foi realizado. Na sua geração, aqueles discípulos, eles finalmente começam a entender. Eles falam: Jesus, é o tempo. E Jesus falou assim: não vos compete. Jesus foi educado em dizer: isso não vos compete. Talvez fosse eu digo assim: não é da sua conta. Talvez eu diga assim: vocês não entenderam nada. Mas Jesus, em outras palavras, ele diz isso: não vos compete saber os tempos e as datas que o Pai reservou para a sua exclusiva autoridade. Mas, conjunção adversativa, mas, não é isso? É isso aqui. Não é o reino agora humano de Israel, é o quê? Vocês vão receber o Espírito Santo, e Jesus não fala quando isso acontecer. Eles permanecem mais 10 dias. 10 dias esperando a vinda do Espírito Santo. Deus não revela todos os detalhes. E essa questão do quando é com Deus. A gente tem que entender, ter consciência, dependência e obediência à palavra do Senhor. Muito bem. E eles então permanecem em oração. Então, irmãos, para que nossa igreja ela seja a igreja de Deus, que Deus espera que a sua igreja vai cumprir a missão, vai realizar a missão. Você fala assim: pastor, mas como assim? Você está dizendo que nossa igreja vai realizar essa missão tão grande? Sim, mas não somente. Ou seja, vamos fazer nossa parte, mas também a igreja de Jesus não está restrita à denominação igreja bíblica. Entendam? A igreja de Jesus são de pessoas que abriram seu coração quando ouviram o Evangelho de Jesus, creram em Jesus, foram batizadas com o Espírito Santo no momento que creram em Jesus. Essa é a igreja. A igreja que está nas igrejas denominacionais, mas
é muito além das organizações humanas. Esta é a igreja. É a chamada igreja militante. Existe a igreja triunfante, que a igreja está no céu já, e a igreja militante, que somos nós que estamos aqui na terra. Existe a igreja local, somos nós aqui, existe a igreja universal, não estou falando do bispo, estou falando da igreja no sentido global, em todas as tribos, povos, línguas e raças que tem acontecendo. Hoje, testemunho de um pastor chinês, de fato, a igreja que mais cresce no mundo é a China, são os chineses. Por conta da quantidade de pessoas, mas por conta da obra extraordinária que Deus está fazendo, mesmo no cristianismo está sofrendo perseguição. Segunda atitude, irmãos, que nós vamos ter: dependência. Dependência, como que é essa dependência se operacionaliza? Primeiro, eles foram e ficaram fazendo o quê? Orando. Dependência do Senhor. Para realizar a missão, nós precisamos depender do poder de Deus. Sem Jesus nós não podemos fazer. Não adianta. A gente pode até ter algumas ações, mas se não for direcionado pelo Espírito Santo, e se não for com o poder do Espírito Santo, vão ser apenas ações humanas com resultados que às vezes nós achamos que são bons, mas não é a vontade do Senhor, porque não foi direcionado pelo Senhor. Eu fico pensando o seguinte, irmãos, que eles estavam num grupo bastante heterogêneo, sabe? O grupo de Jesus não é um grupo formado apenas de um segmento religioso. Como assim, pastor? Eles não eram todos judeus? Mas havia muitos partidos entre os judeus. Dentro do grupo de Jesus havia zelote, havia cobrador de imposto, que era contrário ao zelote, né? Nós estamos falando de Mateus, cobrador de impostos. Nós temos um grupo bastante diversificado. Nós temos um grupo que, em muitas coisas, eles estão divididos, mas Jesus consegue fazer algo extraordinário, que é obra do Espírito Santo, é fruto do ensino de Jesus, e obra do Espírito Santo, que é o quê? Unir pessoas diferentes no mesmo propósito. Por isso, irmãos, nós precisamos, de fato, ser unidos naquilo que Deus quer. E para sabermos o que Deus quer, nós precisamos orar mais, nós precisamos ler mais a palavra, nós precisamos ser mais contidos em nossas próprias opiniões, nós precisamos ser mais humildes, baixar mais a bola, para que a gente entenda que quem vai direcionar a igreja é o Espírito Santo. Dependência. Eu fico pensando que eles tinham muitas coisas que os impediam de realizar a missão. Veja o cenário pós-ressurreição. O cenário pós-ressurreição é um cenário de medo. Um cenário que eles estavam escondidos. Jesus ressurge dentre os mortos. Jesus tem uma atitude pastoral. Então, dois movimentos importantes, irmãos. Um movimento dentro e um movimento fora. Aliás, a etimologia da palavra eclesia, ou cresce, vem de uma composição, me permita aqui trabalhar um pouco com essa palavra, mas eu vou explicar direitinho para que você entenda. Nós temos uma palavra, eclesia, que ela é um verbo, kalel. Kalel é chamar. Não é o filho do super-homem, não. Um membro, uma família da igreja lá de Passo Fundo colocou o nome de Kalel. Foi o nome do... Não, Kalel, chamar.
Kalel. Mas essa palavra, ela termina com gerúndio. É uma construção muito interessante. Iota e alfa, ele começa com epsilon, que é passado. Traduzindo essa etimologia, aqueles que foram chamados de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora. A igreja, em sua etimologia, ela significa uma comunidade que se reúne de dentro para fora, de dentro para fora, de dentro para fora, constantemente. Ou seja, biblicamente falando, dentro da proposta de Jesus de igreja, nós vamos entender o seguinte, que nós precisamos fortalecer o aspecto interno, mas não deixar de fazer a obra externa. É como se fosse o intervalo de um jogo de futebol. O que acontece no intervalo de uma grande partida? Por que existe um intervalo 45 minutos, depois um intervalo de quantos? 30 minutos, 20 minutos? Todos saem do campo, vão para o vestiário, certo? Lá no vestiário, eles recebem o quê? Entre outras coisas. Ou a principal coisa? Instruções do técnico. O bom técnico de futebol, o que ele vai fazer? Ele vai identificar as falhas. Ele vai reforçar os pontos fortes. Muitos técnicos, é o momento que o técnico usa para substituir jogadores, para alinhar o time, para dizer assim, olha, nosso objetivo é este. Nosso objetivo é fazer o gol. Nosso objetivo é não tomar gol. E aí os jogadores, você percebeu que quando um jogador vai dar entrevista, um jogador de futebol, ele diz assim, professor, o professor orientou. O professor, nós estamos trabalhando duro para alcançar, segundo as orientações do professor. Alguns técnicos são chamados de professores. Então, irmãos, quando nós nos reunimos aqui na igreja, é o intervalo do primeiro e segundo tempo. Consegue entender essa analogia? São as orientações. As orientações dadas por quem? Por Deus, pela palavra. Algumas orientações, imagine, por exemplo, se um jogador falar assim, o senhor técnico, não vou fazer o que você está dizendo. Você vai fazer. Então, você não pode estar no time. Porque existe um plano de ação para o time. Então Jesus, ele tem um plano para a igreja. E é importante que nós sejamos bem dependentes da orientação do técnico. Bem dependentes. E como chega as instruções? Imagine, irmãos, dentro desse aspecto, que no dia do treino, o jogador não participa. Ou, nesse momento do intervalo do primeiro e segundo tempo, o jogador fala assim, olha, eu vou dar entrevista, eu não vou ouvir as orientações do técnico. Vai prejudicar a equipe. Imagine se metade dos jogadores não fazem isso. Se um já vai dar problema, imagine a metade. Então, aqueles discípulos, irmãos, eles se reuniram e eles foram investigar a palavra. E aí eles viram na palavra que era importante que eles tivessem uma ação. Jesus não pediu para que eles fizessem, mas diretamente.
Jesus nos 40 dias não falou assim, bom, quando eu subir então, coloca aí na pauta. Primeira coisa que eu vou fazer, vocês vão substituir Judas. Não. Jesus não diz isso verbalmente, mas eles descobrem na palavra que é importante que se tenha 12. Por que é importante que se tenha 12? Porque é a correspondência exata das 12 tribos de Israel. Os 12 portais lá em Jerusalém, na Nova Jerusalém. Então é importante que tenham 12. Por conta da transição do Antigo Testamento e Novo Testamento. E aí, meus irmãos, olha a dependência que eles têm. Para eles, Jesus está ali com eles. Está ali. Jesus acaba de subir aos céus. A presença de Jesus está muito marcante, está muito presente ainda. O problema, meus irmãos, é que muitas vezes a gente faz coisas e a gente não conta com a perspectiva de Jesus estar presente. O livro famoso que abençoou gerações. Em teus passos, o que faria Jesus? Não sei quantos aqui já leram. Se não leram, uma sugestão de leitura. Em teus passos, o que faria Jesus? O que Jesus faria se estivesse no seu lugar? Ou como você agiria se Jesus estivesse presente do seu lado, te olhando? De fato, ele está. Mas muitas vezes nós não percebemos essa realidade. Ali, a presença de Jesus estava tão presente, que eles falam assim, bom, primeiro, gente, vamos fazer a substituição. Quais são os critérios? Sim, é estabelecer os critérios. Olha, alguém que esteja que esteve conosco desde o momento, os primeiros momentos, que foi testemunho ocular, tal. E aí o que acontece? 2 candidatos. Os 2 candidatos cumpriam plenamente os requisitos. E agora, como decidir? E aí eles fazem sorte. Isso era muito comum no Antigo Testamento, Urim e Tumim. Já viram falar do Urim e Tumim? Está lá na Bíblia. Era quando o povo queria uma decisão, e aí tinha lá o Urim e Tumim, eram 2 pedras que dizia sim ou não da vontade do Senhor. Então eles fazem isso, Matias é escolhido, e aí então eles continuam constituindo ali. 120 pessoas no Senado. Lugar de oração, lugar de meditação na palavra. Precisamos orar mais, precisamos mais meditar na palavra. Terceira e última atitude. Obediência. Eles foram obedientes na risca. E é interessante, irmãos, que assim, não foi apenas alguns. O texto diz que todos aqueles foram obedientes. Havia um consenso, havia uma participação. Aqui, irmãos, existe um aspecto chamado aspecto congregacional. Há um governo congregacional aqui. O governo congregacional é o governo que a igreja, sendo orientada pelos seus líderes, que entende a vontade de Deus, que conhece a palavra de Deus, que é submissa e dependente do Espírito Santo, tem consciência da missão, ela tem condições de tomar decisões. É uma membresia regenerada, é um aspecto muito importante na eclesiologia de toda a igreja. Membresia regenerada. O que é isso? É aquele que realmente se converteu, que é membro da igreja. É aquele que está participando da igreja. É aquele que está junto. Você vê, os 120, eles perseveram nisso. Eles priorizam isso. Então tudo para naquele contexto e eles ficam ali. Eu fico pensando, irmãos, 120 dias, 120 pessoas esperando 10 dias.
sem saber quando que o Espírito Santo viria, certo? Poderia ser mais. Eles não tinham como saber que a vinda do Espírito Santo aconteceria nos 50 dias depois da Páscoa. Eles não sabiam. Eles esperaram. Aguardaram. E acontece algo inusitado, que eles não tinham como imaginar. Esse é o tema da próxima mensagem. Eu quero concluir essa mensagem dizendo o seguinte: primeiro, precisamos encarecidamente ter consciência da missão. O que Deus quer? Deus quer que se construa templos. Deus quer que se construa escolas. Deus quer que se construa hospitais. O que Deus quer? Deus quer que ele estabeleça um reino humano. Irmãos, para mim, algumas igrejas evangélicas não tem nada a ver com o reino de Deus. É reino humano. É império humano. É império de uma certa personalidade, chamado personalismo. Parece que é, mas não é. Parece estar fazendo a vontade de Deus, tem boa visibilidade, é bonito, mas não é isso. E nós vamos ver nas páginas de Atos que Deus corrige a história da igreja para que a igreja não ficasse apenas em Jerusalém, apenas para judeus. E olha, meus irmãos, para convencer aqueles discípulos e para convencer os primeiros cristãos que os gentios iriam fazer parte também do reino de Deus, foi algo muito difícil. O Espírito Santo teve trabalho. Então, cuidado, irmãos, com algumas conclusões, algumas percepções, algumas que às vezes não é aquilo que Deus quer. Não era aquilo que os discípulos queriam. Veja, a mensagem começa com a expectativa diferente da de Deus. A expectativa deles, não, agora Jesus morreu, ressuscitou. Ressuscitou, tá legal, milagres. Vamos implantar o reino de volta à glória de Salomão. O templo não tinha sido destruído ainda. Agora nós vamos estar no lugar dos sumos sacerdotes. Agora nós vamos estar do lado direito e do lado esquerdo. Agora a coisa vai acontecer. Irmãos, não foi isso exatamente que levou Judas a trair Jesus? Uma perspectiva errada a respeito do reino de Deus? Então precisamos encarecidamente ter consciência da missão. Segundo, nós precisamos depender do poder de Deus para realizar a missão. Porque quando é de Deus, a coisa flui naturalmente. Nós vamos ver nas próximas páginas como isso flui, como isso acontece. Deus tem um tempo certo. Às vezes ele tem pressa, né? Às vezes a gente quer que as coisas aconteçam do dia para a noite, da noite para o dia. Mas Deus tem o tempo certo. Terceiro e último lugar, nós precisamos obedecer. Obedecer a palavra. Obedecer aos líderes que estão de acordo com a palavra. Porque quando os líderes fizeram a proposta, irmãos, vamos substituir Judas. Vamos estabelecer um procedimento assim, assim, assim. Eles obedeceram porque o argumento dos líderes foi: está na palavra. Está na palavra? Então siga a palavra. E siga os líderes que pregam a palavra. E assim, meus irmãos,
nós vamos realizar a missão. Amém? Deus já está fazendo. Jesus disse: meu Pai trabalha até agora, eu também. Então Deus já está fazendo a missão. Vamos alinhar a Deus. Vamos alinhar com essa missão. Amém? Vamos fazer nossa parte. Vamos orar pelas nações. Nós temos um método, foi dado um método para todos nós. O Mapa Mundi, não sei quantos, mas pense nisso. A sua oração vai ser importante para salvar vidas lá em Mianmar, lá no Caribe, lá nos países que perseguem o Evangelho. A sua oração. Parece algo simples, mas as coisas mais extraordinárias de Deus começam com as coisas simples, e a coisa simples que não é tão simples, é complexa, porque é Deus, em sua soberania, atendendo um pedido de um ser humano limitado. Dentro da vontade dele, coisas extraordinárias acontecem. Amém? Se você desejar, feche seus olhos, eleve seu pensamento a Deus, e vamos ter uma oração. Logo, já vou fazer a bênção apostólica, e depois nós vamos terminar com uma música. Amém? Senhor nosso Deus, quão rica é a Tua Palavra, porque a Tua Palavra, ela fala aos nossos corações, fala à nossa mente, mostra o caminho correto. Ó Deus, louvado seja Teu santo nome pelo livro de Atos, que o Espírito Santo inspirou Lucas para registrar a história da igreja, essa história dinâmica, essa história da ação do Senhor, que o maior personagem dessa história é Jesus Cristo, e o maior estrategista para que Jesus Cristo seja conhecido entre as nações é o Espírito Santo, e que a glória do Senhor é dada nas nações quando o Evangelho é pregado e vidas são transformadas e salvas, e que a igreja é chamada para fazer parte desse plano maravilhoso, ao plano de redenção da humanidade. O Senhor tem a igreja, o Teu povo. Senhor, que façamos parte desse povo, não apenas tendo o nome de evangélicos ou crentes ou cristãos, mas que sejamos alinhados para realizar a sua missão. Ó Deus, queremos ter a consciência correta, queremos ter a dependência do Senhor, queremos obedecer à vontade do Senhor. Ó Deus, para que o Senhor nos conduza conforme a Tua vontade, para que tenhamos, ó Pai, a alegria de fazer coisas extraordinárias em Teu nome. Extraordinárias no sentido de ganhar almas, porque uma alma que se converte vale mais que o mundo inteiro. Que sejamos ganhadores de almas, que sejamos efetivos e afetivos em realizar a missão. Permita-nos, ó Pai, a sermos diferenciais nessa geração e que deixemos um legado para os nossos filhos, para os nossos netos e para as futuras gerações. Que assim seja em nome de Jesus. E que agora a maravilhosa graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, o incrível incondicional amor de Deus nosso Pai e a comunhão do Espírito Santo seja com a nossa igreja, nossa comunidade de fé, alinhada à vontade do Senhor, como também as demais igrejas que procuram fazer a Tua vontade, que estão espalhadas na face da terra, agora e para todo sempre. Amém.